Qual a Melhor. bomba, Plínio? Tem uma surpresinha aí da Bom, PF para o Eduardo? então, é isso, viu, gente? Ó, Eduardo tá... É interessante, né? Que o Eduardo fala como. Acho que foi, não sei se foi um de vocês que falou, alguém do chat aqui, como se fosse o rei de Midas lá dos Estados Unidos, né? Eu vou sancionar esse aqui, vou sancionar aquele lá, aquele outro. Só que ele tem uma surpresa, viu, gente? Ele falou aí que vai ter uma. Vocês noticiaram aqui que vai ter uma reação e vai sancionar também os agentes que forem cumprir mandados de prisão. Mas ontem, antes mesmo do comunicado do Alexandre de Moraes pedindo a abertura da investigação, a cúpula da APF, que é dirigida aí pelo Andrei Passo, lembrando que o Eduardo é escrivão da Polícia Federal, viu, gente? Teve alguém que falou no chat aqui, Isso que é que eu falei. interessante também, que ele já tem um processo administrativo, né? Na Polícia Federal. Então, o que está acontecendo? Antes deles receberem, a cúpula da PF se reuniu, tá? E decidiu que quem vai conduzir as investigações sobre a conspiração que o Eduardo está levando a cabo nos Estados Unidos é justamente a equipe que trabalhou na investigação sobre a organização golpista do Jair Bolsonaro. O entendimento é o mesmo que teve o Luiz Roberto Barroso, né? Que passou o caso direto para o Bolsonaro, né? Segundo essa cúpula da PF, vai ser mantido essa equipe porque eles já investigaram, abre aspas, aí, já investigaram fatos correlatos e têm conhecimento profundo do cenário. Ou seja, quem vai comandar, gente, nada mais, nada menos que será o Fábio Shor, que é justamente o delegado que é alvo de uma série de ameaças que já foi feita pelo Eduardo Bolsonaro. Inclusive, ele já tem guardado, né? Muito print ali de tela, muito tweet do Eduardo Bolsonaro sobre esses achaques que ele vem fazendo com a Polícia Federal, com os investigadores do pai. Então, é uma surpresa extremamente indigesta para o Eduardo, porque o que acontece, gente? Existe uma visão aí dos investigadores, que parte do STF também, é que tem que dar celeridade para esse processo. Por qual motivo? Porque também lá existe articulação. Tem bolsonarista aí falando em 10 dias, daqui 10 dias, o mais 72 horas, né? Que as sanções vão sair em 10 dias. Né? Não é bem assim, e enquanto isso, os agentes da PF vão começar a trabalhar. Uma outra questão interessante, que o Eduardo fez essa ameaça aí a esses agentes da PF, viu, Ivan? Mas lá, nas articulações, só tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que estão sendo poupados nas conversas aí do Eduardo Bolsonaro para pedir extensão. Ou seja, além do Moraes, mais 7 seriam alvos de sanções aí dos Estados Unidos. E quem são esses 3? 2 está na cara, né, gente? André Mendonça e Cássio Nunes Marques. E o terceiro também está meio na cara, né? O terceiro também está meio na cara, né? Fala aí, e quem é na o terceiro? cara também, né, gente? Em Fux we trust, né? Todos nós confiamos no Fux, né? O Fux que ele, na verdade, assim, existe um assédio do bolsonarismo em cima do Fux por ser a voz divergente do Alexandre de Moraes na primeira turma do Supremo. Mas a gente está vendo aí que esse andamento do processo vai ser bem rápido, justamente por causa dessa equipe que vai trabalhar e já tem conhecimento. E, segundo ministros aí ouvidos, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal já falaram em off, que assim, só as provas, só o que tem nas redes sociais já implica o Eduardo Bolsonaro em crime de coação. Então não tem como fugir, viu, gente? Não tem mesmo. Eduardo, daqui uns dias aí, só não vai ser preso se o Trump colocar ele no colo, como vocês mostraram agora há pouco aí nesse cartoon, viu? Foi meio como o Cacai falou, né, no vídeo que a gente mostrou aqui, Plínio. O Eduardo Bolsonaro não tem defesa, basicamente, né? Não tem como se defender desse tipo de acusação, porque ele mesmo detalha os crimes que ele está cometendo lá nos Estados Unidos, né? Agora, Plínio, o Jair Bolsonaro
deve ser preso, o Cacai estava falando, até o fim do ano, né? Deve ser condenado lá para setembro, outubro, até dezembro, no máximo, deve estar na cadeia. Agora, o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, aparentemente, né? Com o apoio do governo Trump. Então, se o Eduardo Bolsonaro for condenado, Moraes emitiu uma ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro, ou mesmo uma ordem de prisão preventiva antes da condenação. Você acha que ele vai se tornar uma espécie de Alan dos Santos? Fica lá para sempre, porque se pisar no Brasil é preso. Na minha visão já é, viu, Ivan? Eu acho que ele segue o rumo aí não só do Alan, né, Ana, mas também do Paulo Figueiredo, que tá lá também, né? Então, assim, é um refúgio. Eu achei interessante que ontem, a hora que a primeira reação que o Eduardo fez ontem, ele gravou um vídeo que ele chamou os Estados Unidos como exportador de democracias e liberdades, viu, Ana? Olha onde chega o grau de servilismo, né? Então a gente vê que está tudo alinhado ali. O que me intriga um pouco é justamente assim: será que o Trump vai realmente arriscar uma relação que não é uma relação qualquer? Se fosse uma relação com o Haiti, por exemplo, mesmo com países menores aqui da América do Sul, tudo bem. Mas será que ele vai riscar qualquer tipo de reação, de relação com o governo brasileiro por causa dessas pessoas? Daí eu fui procurar, enquanto eu estava aguardando aqui para entrar, estava procurando a reação entre os bolsonaristas, fora desse núcleo mais extremista, né? Quem que reagiu ontem? Foi praticamente o clã Bolsonaro, né? Foi o Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair, Paulo Figueiredo, que está junto com o Eduardo lá também, né? E alguns ali mais afoitos, ali, alguns mais extremistas. Fui ver as redes sociais do Tarcísio Gomes de Freitas. Nada. Nada. Aliás, ontem deve ter estourado champanhe lá no Palácio dos Bandeirantes também. Né? Fui ver as redes sociais da Michele Bolsonaro, gente. Nada. Ontem ela só colocou a verdade vos libertará, né? Parafraseando. Então a gente vê que cada dia mais... Eu estava perdendo a fofoca, eu não posso perder de jeito nenhum, desculpa. Mas a gente vê que cada dia mais existe, assim, um núcleo muito pequeno em torno do clã. O que me chamou a atenção ontem, inclusive eu mandei aí para vocês algumas coisas, acho que vocês já até passaram no vídeo, foi a reação da horda mais extremista, né, nas redes sociais, nos grupos de Telegram. Gente, ontem parece que houve um revival de 2022, 2018, 2022 principalmente. Além da questão, né, de pregar o golpe, de intervenção militar, começou essa conversa tudo de novo. Sabe o que estava rolando ontem lá também? Que ivermectina cura o câncer, gente. Sabe, é um grau de delírio dessas pessoas, inclusive estavam propagando forma de como se tomar isso, de um caso que aconteceu, não sei na onde, sempre aquelas mentiras. Então a gente vê que existe uma parcela da população, e acho que é aí que é a parcela mais perigosa, que segue, né, segue disposta, inclusive a ser preso, como aconteceu no 8 de janeiro, né, diante dessas incitações que estão havendo. Mas fora desse nicho extremista, né, Ciro Nogueira não deu um pio ontem, não deu um pio, sabe? Então a gente vê que enquanto... Eles devem estar se divertindo, né? Porque isso facilita a vida deles. Está facilitando muito. Inclusive, assim, o próprio Estadão, que é o representante da Faria Lima, já escreveu um editorial falando que o Bolsonaro atrapalha. Então, quanto mais o Bolsonaro atrapalhar, é maior a chance dele ser conduzido à cadeia, e agora também o Eduardo ser carta fora do baralho. Então, maior é a chance dessa aglutinação de forças. Gente, vocês forem ver lá no Instagram do Tarcísio Gomes de Freitas, parece que ele está em campanha eleitoral, né? Inclusive, assim, não é só nas redes sociais. O Globo ontem deu uma matéria. Lembra que a gente vem falando da primeira-dama do Estado aqui? Ó, quanto tempo que a gente vai falando isso? Desde o começo do ano, que eu estou falando, ó,
eles estão trabalhando essa mulher, ela vai começar a aparecer. Ontem saiu uma matéria no Globo falando que ela é o rosto social do governo Tarcísio, viu, gente? Aí, ó, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Ai, quem quer, né? Eu achei engraçado esse comentário aqui, Plínio, olha só. O sonho do Banana é ser o Guaidó brasileiro. E é verdade, o sonho dele é ser o Guaidó do Brasil. Guaidó, aquele presidente autoproclamado da Venezuela, né? Apoiado pelos Estados Unidos. É um caminho patético, né, que essa ultradireita está seguindo. Fala, Zé, tá fechado aí. Plínio e Ana, o que eu tenho medo é isso aqui que o Guga Noblar lembrou muito bem. Ele lembrou do caso do Luciano Valério Pires, que jogou o carro contra um grupo de pessoas que tinham um bottom sem anistia. Lembrou o caso do tio França. Lembrou o caso do Guaranho, que invadiu a festa do PT. Isso é o temor que eu tenho, viu? Porque eles ficam dando apito de cachorro, Plínio Teodoro, e aí eu fico temeroso, não só pelo Lula, pelos ministros, mas até pelos policiais federais, viu? Porque eles estão jogando essa turma enlouquecida, que é capaz de qualquer coisa, para cima. Eu fico muito preocupado, Plínio. Não, inclusive ontem, a conversa que estava no Telegram, na hora que eu entrei. Gente, olha para vocês terem uma ideia. Eu faço parte desses grupos, né? Mas lógico que a gente acaba sendo conhecido. Eu entrei, mas não deu 2 minutos depois, uma pessoa que faz parte do grupo me chamou assim: o que você está fazendo aí? Então, eles estão à flor da pele, tá? Inclusive falando que é melhor morrer do que viver numa ditadura comunista. Essa é a conversa nesses grupos bolsonaristas. É uma parcela, representa uma parcela da população brasileira, gente, cada vez menor nesses grupos. Só que essas pessoas, elas são alimentadas pelo ódio, doses diárias de ódio. E assim, nem sabe. Você entra nesses grupos bolsonaristas, pululam assim teorias da conspiração. De qualquer coisa que você joga ali, eles acreditam, entende? Só que nessa questão, com essas incitações que existem, principalmente por parte do clã, é justamente o que acontece ali, que resulta nessas figuras. Né? Colocou 3 fotos aí do Guaranho, desse caso aí, mas ontem, por exemplo, eles estavam falando assim: vamos vingar o tio França, né, que se explodiu na porta lá. Daí teve recentemente o caso também de um caminhoneiro que jogou o caminhão em cima de PRF que estava, né, de uma, como é que fala, uma casinha dessas que ficam me fugiu a palavra agora, né? De uma casinha dessas que ficam na beira da estrada. Então, a gente está vendo isso. Olha, é o mesmo filme de novo que a gente está assistindo dentro desses grupos bolsonaristas. É um filme de terror. E ontem o Bolsonaro ainda colocou uma foto de um padre, de um bispo, de um cardeal, sei lá, falando sobre a questão do fascismo. Gente, a grande questão. Eles acusam os outros daquilo que eles são, né? Eles acham que eles são não só o rei do Brasil agora, viu? Mas são vice-rei dos Estados Unidos, pode mandar fazer o que quiser aqui. É um servilismo imbecilizante, viu?